Olá, o programa Nossa Entidade de hoje vai mostrar o trabalho do Instituto Melhores Dias, que trabalha para fortalecer comunidades por meio de parcerias e programas que melhoram a qualidade de vida de crianças e adultos. Para essa conversa, eu recebo Joyce Capelli, que é presidente do Instituto, também James Capelli, que é diretor de comunicação, Gabriela Nasser, que é diretora institucional. Sejam todos bem-vindos à TV Alesp. Bom, Joyce, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como tudo começou. Você é a fundadora do Instituto. Como foi a ideia? De onde surgiu? Em realidade, éramos um grupo, isso foi em 1993, e nós tínhamos uma verba para um programa. E resolvemos, todos trabalhávamos, eu na época na Secretaria de Estado da Saúde, também tinha consultório, mas nós nos envolvemos, não, vamos fazer, era um trabalho interessante. A gente reuniu um grupo da Universidade de São Paulo, da Unifesp também, que fazia trabalho social, e desenvolvemos esse primeiro programa, que era aqui em São Paulo. E era um programa de orientação de educação sanitária para as crianças, que era um programa, há 25 anos atrás, a gente ainda tinha um problema grave em relação à verminose das crianças. Isso ainda é um problema no Brasil como um todo, pela falta de saneamento em muitos locais, mas não aqui em São Paulo mais. Então a gente começou trabalhando e foi um programa que teve muito sucesso, ganhou prêmios, e por conta disso o grupo então se resolveu certificar a organização, fundou-se então essa organização em 1995 e passamos a trabalhar não só aqui em São Paulo, no Rio, mas como no Brasil como um todo. Foi assim que iniciou. Gabriela, me faz só um resuminho, né, para a gente introduzir a conversa, porque depois a gente vai aprofundar sobre os projetos. Quais os projetos que vocês têm? Um resuminho para a gente. Então, como a doutora Joyce comentou, o Instituto Melhores Dias iniciou o trabalho com projetos muito voltados para a educação sanitária nas escolas, tratamento de verminose para as crianças com doação de medicação para verminose. E ao longo dos anos nós fomos aperfeiçoando esses projetos, incluindo temas também de necessidade dos municípios onde a gente atua e atende, né, as escolas. Os projetos geralmente eles são realizados em parcerias com os municípios e atuamos em escolas, também algumas vezes diretamente com as comunidades, mas principalmente em parcerias com escolas atendendo crianças, que é o foco do Instituto. Os programas são majoritariamente voltados para a promoção da saúde e qualidade de vida. Atualmente o Instituto tem um trabalho muito forte com educação nutricional, segurança alimentar, promovendo hortas nas escolas, melhorando a alimentação dos alunos. Além disso, nós fazemos projetos também voltados aí mais para a saúde mesmo, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, HIV. Nós temos também um trabalho forte com o meio ambiente e atualmente um programa de proteção de nascentes de água, que aí é um trabalho com a comunidade, onde a gente mapeia as nascentes e levam as crianças para aprender a importância dos recursos naturais e como proteger as nascentes. Então, nós temos uma vertente bem grande de programas, mas o foco é sempre a atuação com crianças e qualidade de vida e promoção da saúde. Então, e acho importante que esses temas todos, eles têm algo em comum, que é a educação. Porque a gente entende que, por exemplo, a promoção da saúde, ela passa pela educação. A pessoa tem que entender como que ela faz para melhorar, ter uma qualidade de vida melhor, ter hábitos mais saudáveis. Então, mesmo que a gente trabalhe, por exemplo, o tema nutricional, é através da capacitação dos professores da escola, que aí vão trabalhar esses temas com as crianças em sala de aula, montagem de horta dentro da escola, capacitação das merendeiras da escola para que elas possam utilizar o produto da merenda, produto da horta na merenda das crianças. Então, assim, toda a ação, ela é uma ação educativa. A criança tem que começar a pensar como que eu faço, como é
o hábito para que ela possa melhorá-lo, para que ela possa entender a importância de ter um hábito saudável. Além disso também, Joyce, é importante pontuar que não só a educação, mas o Instituto tem um trabalho também na saúde, que a gente faz medição de peso e altura de todas as crianças que a gente atende, e exames de hemoglobina, detectar o nível de anemia e oferece um suplemento de sulfato ferroso. Então tem uma ação também mais pontual na saúde, também é de uma certa forma educativa, porque a gente leva esses resultados para as comunidades, para os pais e inclusive para as secretarias de educação e saúde, né, que a gente trabalha em parceria. O James, o trabalho, vocês não têm um local que recebe essas crianças, mas vocês disseminam essa informação, é isso? E é por todo o país? Exatamente. A nossa sede fica na Vila Madalena, em São Paulo, mas dali nós atuamos por todo o Brasil. Então, inicialmente, a gente gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que vocês estão dando de apresentarmos o Instituto, agradecer também os telespectadores que estão acompanhando o programa, são 25 anos, onde nós já atuamos em 75 municípios de 15 estados brasileiros. Essa nossa atuação já beneficiou 3 milhões de crianças e 12 milhões de pessoas, ou seja, são números muito expressivos para uma organização que muitas vezes nem é tão conhecida. Mas nosso foco de atuação é exatamente esse, como o artista vai onde o público está, o Instituto Melhores Dias vai nas comunidades e para as crianças que têm necessidade da nossa intervenção. Então a ideia é exatamente essa, a gente não tem um espaço, como muitas organizações, onde recebe um determinado número de crianças. De acordo com a necessidade do investidor, da empresa parceira, da fundação que está nos permitindo fazer a nossa atuação, a gente vai até a localidade e desenvolve um programa que atenda à necessidade daquela região, daquela comunidade. O foco, o centro de atuação nosso são as escolas públicas. Normalmente a gente busca partir da escola pública, porque é lá que a gente encontra a criança e é um caminho de entrada para a comunidade. Sim. Além da oportunidade de usar o aluno, usar a criança como um agente transformador, como a doutora Joyce e a Gabriela salientaram, da importância da educação. Se você dissemina a criança, se você semeia, como nas nossas hortas, né, a criança como pequenas sementes de transformação, o florescimento desse jardim de alteração na comunidade é muito mais eficiente. Daí também o fato de um instituto, mais do que, você pode reparar que as duas falaram vários centros de atuação, cultura, educação, saúde, porque a gente desenvolveu mesmo, foi uma metodologia de entregar para a comunidade uma solução para um problema real, um problema que está minando a saúde, está minando o potencial de desenvolvimento daquela localidade. Bacana. Principalmente porque hoje em dia o Instituto encontra índices de obesidade infantil aliados à anemia altíssimos. A média da obesidade infantil no Brasil, nessas crianças de ensino fundamental, é de 30% a 40%. E a anemia a gente também encontra de 40%, às vezes até mais. Alto, né? Alto. Então, realmente, a gente vê que é um problema de hábito alimentar, sim, né, com falta de recurso também e falta de conhecimento de como se alimentar de forma saudável. É geralmente mais falta de hábito do que de acesso que a gente tem visto. Falta de hábito mesmo de se comer verduras, frutas, principalmente no Norte e Nordeste, a gente encontra muito ainda isso. O Brasil é um país muito extenso, muito dísparo em muitas questões, né? Então a gente, eles estavam falando, a gente encontra numa mesma comunidade problemas que são de países em desenvolvimento, como ainda falta de saneamento, água, que solapa o crescimento dessa criança que está com uma anemia, com uma verminose. Essa criança vai estar perdendo picos de crescimento, vai estar perdendo um desenvolvimento correto dos seus órgãos internos.
Então, é muito importante trabalhar nesse momento e ter uma intervenção para que se corrija esse problema. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos outros problemas, que são esses problemas que o mundo todo está vivendo hoje, ligados a países desenvolvidos ou não, né? Poluição, problemas de gênero, enfim, de discussões Sim. que permeiam outras searas. Então, eu acho que, independente disso, o Instituto tem que ter uma visão muito multidisciplinar. Então, quando a gente vai a um município, a ideia é ter esse diagnóstico inicial, para, a partir dele, ter uma intervenção que possa ser medida e demonstrada como uma melhora, mas, ao mesmo tempo, uma atuação que tem que ser muito ampla, né, dentro do município, para que se possa ouvir as necessidades, que são de várias escalas. Mas a gente, claro, para desenvolver um programa, a gente tem que ter um eixo, né, que permeia esse programa. Então, a gente pode entrar via uma educação nutricional, melhoria da qualidade do ensino naquela escola, ou prevenção às DST-AIDS. E, logicamente, a gente vai ter traçar um rumo inicial, fazer o diagnóstico inicial, fazer uma série de ações de capacitação para a comunidade, para professores, envolvimento das crianças, para atingir um determinado objetivo. Mas, apesar disso, a gente tem todo esse entremeio que ocorre, porque as escolas e a comunidade são organismos vivos e com muitas questões, né? E a gente busca endereçar todas, porque você chegar com uma coisa de cima para baixo para a comunidade e querer que haja uma mudança, ela não ocorre. Nesses 25 anos a gente já observou que é preciso uma ação muito orgânica dentro da comunidade, né? O tecido social ele é extenso e a gente tem que atuar nessas várias ações, sendo um grande articulador dentro do município para trazer saúde, educação, meio ambiente e fortalecer aquela comunidade, porque a nossa ação é pontual, a gente sabe que vai lá, a gente tem um trabalho a ser feito, vai ter um diagnóstico inicial, vai ter um resultado demonstrado de melhora, mas a gente quer que aquela comunidade se sustente depois e que ela se fortaleça. Então, o nosso grande trabalho é de fortalecimento da comunidade, para que a gente possa sair e deixar os frutos, como o James falou ali, realmente, né, florescendo. Bom, a gente vai assistir agora um vídeo que mostra um pouquinho do trabalho. Vamos lá?
cada local que vocês vão, em cada município, tem uma realidade e uma necessidade. Eu queria que vocês contassem para a gente assim, explicassem passo a passo como identificam e daí ali qual o projeto que se adapta melhor ou todos os projetos são colocados naquela região. Dá um exemplo para mim de um lugar que foi um case aí bacana. A gente podia começar desde o começo, né? Sim. Como que o Instituto é acionado? Pelo parceiro, a gente busca parcerias, porque o prazer maior que a gente tem é poder assistir esse vídeo, ver essas crianças. A capacidade da criança brasileira, do povo brasileiro de fazer coisas legais, quando ele é bem estimulado, quando ele recebe oportunidades, é uma coisa realmente emocionante. O grande problema é esse, que a gente percebe que muitas vezes as comunidades estão lá de fato abandonadas. Então, o primeiro grande passo é esse prazer de ver um sorriso no rosto de uma criança como essa e ali poder fazer algo. É isso que nos move, que faz a gente estar presente. Então, o processo é, a gente vai em busca constantemente de parceiros que estejam dispostos a investir nos programas. E quando a gente consegue, normalmente esse parceiro indica mais ou menos a região onde ele gostaria que o Instituto atuasse. Os parceiros são pessoas jurídicas. Geralmente empresas que têm negócios e eles gostariam de beneficiar o local onde eles estão. Ou fundações internacionais ligadas a grandes multinacionais que tem uma consciência social de devolver para a sociedade algo que essa sociedade vem dando para eles em forma de lucro, Então é aí que entra o Instituto como um facilitador para devolver para a sociedade o que a sociedade deu para aquela instituição. Porque a base do trabalho do Instituto é realmente aliar, como o James está contando, o terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, que estão geralmente mais perto dessa realidade das comunidades, com o governo local, que também tem um papel importante de apoio e atuação, que a gente trabalha em parceria com as escolas, e as empresas do setor privado. A gente acredita que é com essa base, aliando esses três setores, é que realmente você consegue ter essa atuação forte na comunidade. Aí, conseguindo esse parceiro, esse investidor, ele normalmente nos indica o problema daquela comunidade, ou o que ele gostaria que aquela comunidade desenvolvesse, ou que ele gostaria de ajudar aquela comunidade. Aí entra em ação a doutora Joyce e a Gabriela, que vão fazer um estudo, diagnóstico daquela localidade. Muitas vezes a demanda, por isso que a gente atua em tantas áreas, a demanda ela é educacional, ela é cultural, ela é de saúde, ela é de meio ambiente. Um bom exemplo que a doutora Joyce pode contar foi de um prêmio que a gente ganhou em 2017 como uma das melhores iniciativas da América do Sul para preservação e meio ambiente. Extremamente interessante a nossa organização, que tem toda essa experiência na área de saúde, na área de qualidade de vida, e entender o meio ambiente como uma vertente da melhoria da comunidade. Aí a doutora Joyce pode contar. Em realidade era um programa onde as nascentes do município estavam muito degradadas, escolas rurais sem água, a própria comunidade sem água. Então, nós fizemos a parceria com uma empresa que fez um mapeamento, porque encontrar técnicos que façam um trabalho específico dentro de uma área diferente da que a gente tem feito, a gente consegue. O difícil é você conseguir mobilizar, e esse é o nosso expertise, de mobilizar a comunidade para o entendimento daquela questão e como é que ela vai, então, não só ver a mudança, mas preservar aquela mudança. Então, foram mapeadas as nascentes do município, aí em parceria com outras organizações, a gente conseguiu mudas, aí levamos a comunidade em todas as nascentes mapeadas, levamos as crianças para fazer análise da água, aquelas que estavam com água potável, fizemos a preservação, então, das nascentes. E a comunidade passou a ser
Entender melhor os recursos naturais. Aqueles que iam cuidar das nascentes. Porque às vezes ocorre muito de haver um programa, mas esse programa é feito, as nascentes são mapeadas e a comunidade nem fica sabendo. Né? Então, nem entendem, né? Porque da necessidade, é a importância. Cuidar isso. de uma nascente, porque há uma desocupação desorganizada na cidade, né? Sim. Então há muitas moradias e a poluição ela acaba tomando conta da nascente, compromete toda a água E também há nascentes que estão em locais onde tem animais que passam, pisoteiam, aquilo fica completamente perdido, né? Então foi esse mapeamento, aí trazer a comunidade, todas as escolas públicas que a gente trabalha, geralmente a gente trabalha num município com todas as escolas públicas. E mostrar, levar essas crianças para que elas saibam onde estão as nascentes, recuperar e aí ter o grande prazer de ver essa comunidade tendo água novamente nas escolas, ela tendo acesso à água potável. E isso realmente é o grande trabalho. Eu acho que, como o James falou, né, tem temas Já acho interessante pontuar, a gente trabalhou numa comunidade de Trairi, no Ceará. E nós começamos o nosso trabalho nas escolas, com as crianças, fazendo o que a gente geralmente faz. A gente faz o peso e altura das crianças, diagnostica qual o índice de obesidade infantil, fez um trabalho de educação nutricional e hortas. O que aconteceu? Os professores falaram, eu não vou poder ensinar se eu também estou com sobrepeso. Então eu falei o seguinte, todos os professores vão se policiar e vão fazer o índice de massa corporal, vamos saber como todo mundo está. Aí a Secretaria de Educação falou, então, peraí, nós também, aqui na Secretaria, todo mundo aqui vai se mobilizar, todo mundo vai saber quem fazer peso e altura de todo mundo. Uma vez por semana, cortaram o cafezinho com bolo, introduziram saladas de fruta e um lanche mais saudável na própria Secretaria de Educação. Então, o programa foi um exemplo muito interessante que foi subindo e foi adquirindo uma força que o próprio município se mobilizou para realmente ensinar de uma forma que ele também se estruturasse para mudar os hábitos. E um professor, temos depoimento do professor falando, olha, realmente teve um impacto muito grande na minha vida esse programa, eu mudei meus hábitos para poder realmente ensinar as crianças a partir de experiência pessoal, exemplo, né? Então, e daí vocês percebem, né, vocês até comentaram que a falta de informação, né, até para o acesso, não há a condição para o acesso de uma verdura, de uma fruta, mas não se dá tanto valor, vocês percebiam que não se dava tanto valor? Exato, é uma questão mais cultural, de hábito local, onde... A gente vê as escolas oferecendo bastante, eu acho que houve uma mudança sim na merenda escolar no Brasil como um todo. Por conta dessa lei que exige que a agricultura familiar seja incorporada na merenda, né? Então tem uma oferta, só que a gente vê que assim, aí a merenda na escola, a criança vai para casa, ela não come, e a gente sabe, por avaliações que a gente fez, que a criança não come verdura em casa, nem no fim de semana, e muito menos assim, fruta e muito menos verduras. Então, além de que o acesso, por exemplo, a uma bolacha recheada, a um refrigerante, economicamente é muito mais fácil. Então, o trabalho de educação é fundamental porque a gente tem uma atuação em algumas cidades com um grande parceiro, que é a empresa General Mills. Ali ficou bem claro, são 3 municípios, 6 municípios agora, 4 estados. E 4 estados, e se a gente tinha nos municípios de início de implantação desse programa 12 hortas escolares, no fim do primeiro ano a gente tinha 36 hortas comunitárias que as crianças levaram. Esse vídeo que a gente mostrou começava com uma menina que estava na horta na casa dela. Essa menina era vegetariana, a mãe tinha um problema enorme, porque ela não gosta de comer carne, ela tem dó dos bichinhos que morrem para comer a carne, ela gostava de comer legumes, verduras e não tinha condição de ter uma alimentação rica. Aí a mãe, junto com ela,
fez a horta em casa. Então você vê que às vezes você tem o espaço, você tem ali como fazer, o que falta mesmo é um agente articulador. Que nem, por exemplo, também outro exemplo, a gente tem muitas hortas em unidades básicas de saúde, onde os idosos cuidam, por exemplo, da horta. E isso faz uma diferença muito grande, né? Então, é para melhoria de problemas de pressão alta, de obesidade, diabetes. Então, assim, acaba tendo uma oferta que poderia estar ali, mas não tinha uma articulação para que ela existisse. Para o consumo e para o... Que bacana. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rápido, daqui a pouquinho a gente volta mais com o programa Nossa Entidade. Ok. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, hoje com o Instituto Melhores Dias. Bom, nós falamos sobre a atuação na área da nutrição, meio ambiente, vamos falar um pouquinho da educação. Como que funciona? Vocês chegam num município, identificam qual déficit ali e trabalham? Me conta um pouquinho. Sim, é feito um diagnóstico com todas as escolas, não só de déficit do aprendizado, mas também estrutural das escolas, como é que o que é necessário. E a gente faz um trabalho, então, de capacitação da rede toda, daquele município, para que o professor... esse trabalho ele é muito voltado para o professor alfabetizador. Então, são os primeiros anos, porque é muito importante que a criança passe todas as etapas de alfabetização corretamente, que é o fonético, pré-silábico, prossilábico, para aprender a escrever corretamente. Porque se ela pula essas fases, vai dar o grande problema que nós temos hoje, que é o letramento, aquela criança que não escreve, ou que ela ouve o som, mas ela não sabe todas as sílabas corretas para escrever uma palavra. Certo. Então, é muito importante que nesses anos iniciais, né, de alfabetização, o professor tenha consciência de como ele mapeia a sala, realmente cada aluno, se ele conseguiu passar por esse processo para ser alfabetizado. Então, é uma capacitação voltada para isso, voltada para todos os professores da rede, para que ele melhore, para que ele saiba, para que ele se torne um professor alfabetizador realmente e para que ele consiga acompanhar dentro da sala cada aluno com as suas características e dificuldades. Bem voltado para português e matemática. É bem voltado para português e matemática. A gente instrumentaliza o professor para que ele saiba, para que ele tenha ferramentas não só para desenvolver em sala de aula, mas que ele tenha a capacidade também de avaliar os alunos individualmente. Então, nós desenvolvemos esse programa durante anos em Francisco Morato, aqui em São Paulo também, e Andirá, no Paraná. Também, interior. Mas aí, o que foi é uma capacitação contínua dos professores, um acompanhamento mesmo, semanal lá, é um programa que é feito também da mesma forma como o Instituto trabalha, com financiamento em parceria com a rede, geralmente com a rede toda, né, de ensino. E é isso, é uma capacitação para melhorar, então, não só que a escola tenha índices IDEB, tenha índice melhores... de desenvolvimento do ensino básico, que a gente conseguiu impactos muito bons. Alguns municípios que estavam entre os piores, passado o programa, estavam entre os melhores. Eu queria até que você desse um exemplo para a gente, né? Já tiveram situações em que vocês chegaram e que a situação era precária, questão da educação, e isso mudou? Muda, que é aquilo que eu disse, quando você dá a condição, dá a ferramenta, muitas vezes o educador ele está interessado em receber e ele a própria rede de ensino, quando ela abre as portas, quando o município abre as portas, tudo é muito mais fácil. E nesse caso, com esse programa, nos municípios onde a gente atuou, nas escolas onde a gente atuou, nós conseguimos de fato um impacto muito forte na melhoria do IDEB,
que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, é uma prova nacional que é feita, uma avaliação nacional que é feita para medir como está o desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de educação. Então, com esse programa, a gente, de fato, conseguiu resultados. Melhorar muito. Inclusive, teve um aluno que ganhou a Olimpíada de Português. Isso. Ganhou uma medalha ao longo do programa. de Olimpíada. Teve um de lugar português. específico? Assim, Francisco vocês... Morato, município Ali que de vocês Francisco chegaram Morato. e realmente a situação era muito precária? Era. Em Quando nós tudo, iniciamos. tanto na educação quanto na estrutura, você havia comentado. Foi trabalhado tudo, melhoria de biblioteca nas escolas, né, que é o acesso à leitura, porque esses anos iniciais não é o aprendizado, né, da alfabetização, e muito importante também o hábito da leitura. Mas se a criança não tem um livro, se a escola não está bem estruturada nisso, então falta o estímulo para a criança. Então a gente reestruturou as bibliotecas. Na verdade, escola. muitas não tinham, que a gente Muitas até não tinham. em parceria criou alternativas, por exemplo, bibliotecas circulantes com carrinhos de supermercado. E aí as escolas criaram outros armários de biblioteca aí as escolas vão criando alternativas, né, com o impulso do programa realmente. Que é importante salientar isso, né? O protagonista não é um único protagonista, não é só um ator que entre e brilha. O Instituto, eu acho que o grande mérito do Instituto é essa capacidade de articulação, de fazer com que as pessoas demonstrem o melhor de si. O Francisco Morato não era o pior lugar do mundo, e continuou sendo, e vai continuar sendo de forma nenhuma, desde que alguém vá lá, ouça as necessidades e atue junto com os atores, dando possibilidade a quem tem vontade de trabalhar, quem tem vontade de conhecer, as coisas acontecem. Então esse é o grande mérito. O mérito também é dos professores que participam da formação, daqueles agentes comunitários de saúde que se enquadram, do secretário de educação que é humilde para perceber que a necessidade de uma organização, a necessidade de uma grande empresa vai melhorar. Isso para a gente é muito enriquecedor, é a capacidade de articular esses grupos para que o melhor de cada um floresça num ambiente que naquele momento ali está meio esquecido, está meio abandonado, mas tem condições, com um empurrãozinho, de se transformar. E eu acho que a gente acaba vendo como o município todo se mobiliza, é incrível. Nós já tivemos casos, por exemplo, de locais onde a horta passou a ser local onde penas leves eram aplicadas. Ou o exército que quis também montar uma horta uma dentro para a gente poder estar junto e em contrapartida eles iam na escola dar orientação de acidentes. Então assim, a gente acaba mobilizando o município todo, perpassando pelas instituições. Porque no dia a dia, o trabalho de todo mundo, ele acaba ficando muito focado. Então, o professor está ali na escola, ele sabe que ele tem coisas para fazer e aquilo toma todo o tempo dele. O pessoal está na saúde, tem lá a sua agenda, cada um tem o que fazer. Então, falta esse alimento articulador que passa pelo município e a gente, em todos os locais onde nós trabalhamos, nós formamos pessoas no local e deixamos lá. Essas pessoas estão no dia a dia ali. A sustentabilidade do programa é fundamental. Sim. Por isso que a gente não gosta de atuar numa ação pontual. Os nossos programas têm 2, 3, 4 anos de duração, porque a ideia é a sustentabilidade do programa, que continue. Mesmo que seja numa única escola, mesmo que seja numa única localidade. A gente atuou em parceria com a comunidade em Aquirupita, da igreja de Aquirupita, aqui em São Paulo. Era um programa esportivo com as crianças que eram atendidas ali no contraturno. É uma localidade, não é toda uma rede, mas a transformação, a receita para que a transformação ocorra é da mesma forma. E a gente tem os programas na área educacional, na área cultural, em diversas áreas, exatamente para poder atender aquela necessidade que surge ali. Vamos falar um pouquinho da área cultural? Quais são os projetos, né? Ainda está numa fase de projeto, quais são eles?
Então, o Instituto Melhores Dias tem grandes parceiros atualmente, nesses 25 anos, ele normalmente teve grandes parceiros, grandes fundações, Fundação Engie, General Mills, internacionais. Nós já tivemos parceria com Mondelez, Johnson & Johnson é um parceiro desde que a organização conheceu. Vocês lembrarem de mais alguém que é importante? Todos são muito importantes, esses parceiros. Mas a gente nunca atuou nesse período todo com as leis de incentivo, que agora, de um tempo para cá, a gente incorporou também a possibilidade de que o eventual parceiro abata dos seus impostos, das contribuições que ele faz para o governo, um valor que virá para nós. E no Brasil, isso normalmente é mais voltado na área de cultura e na área de esportes, nem tanto na área de saúde, não tem a mesma oferta. O que nós fizemos? Nós criamos todo uma rede de programas culturais para ofertar, que já são aprovados por leis de incentivo, para que eventuais patrocinadores permitam que a gente realize esses programas sem um investimento tão direto, né? Investimento por lei de incentivo. Então, se você é dono de uma empresa, pode procurar o Instituto Melhores Dias. Nós temos livros, temos 2 livros que incentivam a inclusão de crianças com deficiência e livros que ajudam na preservação do meio ambiente e na conscientização da preservação ambiental. Teatros, né? Tem um teatro que estimula a alimentação saudável, uma peça de teatro muito divertida que provoca reflexão sobre a qualidade de vida e alimentação saudável. E temos também uma oficina que, por meio de reutilização de instrumentos, de materiais descartáveis, de lixo, a gente cria instrumentos de percussão e faz uma orquestra de instrumentos de percussão. Ou seja, são culturais, mas são todos voltados para a sustentabilidade, para a melhoria da qualidade de vida. O Instituto é o MOCIP, é uma organização da sociedade civil de interesse público, e apesar disso, é o que o James estava falando, as possibilidades de abatimento, né, para as empresas não é muito grande. Então, a gente realmente aqui no Brasil acaba tendo que buscar formas de trabalhar dentro das leis, né, e que sejam culturais, mas que tenham esse olhar de qualidade de vida como um todo, né? Tem também um trabalho de vocês sobre o DST-AIDS. Como que funciona esse trabalho, esse programa? O Instituto ele tem programas voltados para a prevenção de doenças, tanto doenças sexualmente transmissíveis como doenças cardiovasculares e aí outras doenças. Esse programa específico, a gente está até realizando ele em São Paulo, agora em parceria com uma escola municipal, e o foco, na verdade, é capacitar novamente os professores para que sejam realizadas ações na escola de promoção de autoestima, cuidados com o corpo e também meios de transmissão das DSTs, meios de prevenção e como que os pais e os alunos podem ter acesso às redes e se tem redes de saúde locais onde eles podem buscar informação, tratamento, se for o caso, testes, enfim, porque a gente sabe que muitas vezes, as escolas elas ficam ilhadas e não têm acesso ou contato com as redes de saúde próximas. Sim. E o Instituto, esse programa especificamente, trabalha muito nessa articulação para que a escola se torne também um ambiente onde é possível falar desses temas. Então, nas salas de aula, com os alunos de ensino fundamental, né, que são os menores, aí a gente trabalha mais a questão da autoestima, cuidado com o corpo, transformação do corpo e mudanças, e aí com os alunos mais velhos realmente entra mais na questão da prevenção. Porque ainda tem, a gente infelizmente ainda tem um número muito grande, mesmo 2018, 2019, que nós estamos
início de 2019, um número muito grande de garotas de 10 anos tendo filhos. E 11 anos 11 grávidas. anos, né? Então, esse é um problema que tem que ser endereçado. Né? Não só DSTs, mas justamente prevenção de gravidez não planejada. Precoce. Né? Precoce. E é um programa que já recebeu um reconhecimento da Unicef quando implantado no Amazonas, em Manaus. Ele se transformou, ele foi reconhecido, virou um programa de divulgação da palavra do Prevenção Quanto Antes Melhor para a rede toda, por meio até de um grupo que ia programas de rádio falar, porque eles acharam extremamente interessante e necessário que esses mini embaixadores do programa propagassem para as outras escolas, para as outras redes, aquilo que estava sendo discutido lá. É que quando a gente fala, né, o pessoal da instituição, mesmo da empresa, a gente fala, a gente por um pouco tempo, teria que ter uma semana para contar tudo que o programa faz. Então, a gente fala, forma o educador para atingir a criança. Agentes comunitários. Mas de fato é a criança aprendendo que o corpo dela é muito importante, que ninguém pode pôr a mão ali, que é uma coisa muito rica, que ela tem que crescer se respeitando cada vez mais, para não sair namorando de uma forma mais efetiva com o primeiro menino que aparece. Sim. E para você transformar todo esse projeto intelectual numa coisa de eficácia com a linguagem e com a atenção que a criança merece, é um processo, é uma metodologia que é o que a gente mais se debruça sobre, mais tem orgulho em fazer. No caso do Amazonas foi justamente porque teve um aumento muito grande de DSTs em jovens, aí nós fomos chamados para desenvolver esse programa. Em Pernambuco também, um hospital que estava recebendo muitas crianças de 10 ou 11 anos para parto, nos solicitou para fazer um trabalho na região. E aqui em São Paulo a gente está trabalhando também numa das regiões onde a gente viu que é a mais crítica nesse aspecto. Exato. Vocês fazem um trabalho também com os voluntários dentro das empresas, né? Então, além dessa parceria da empresa com os projetos que vocês oferecem, vocês também ajudam os voluntários ali dentro, pessoas que trabalham, serem voluntários? Como isso é fundamental. O ano passado a gente teve uma média em 2018, tivemos uma média de 500 voluntários, dos colaboradores voluntários, que a gente chama das empresas, atuando em atividades dos nossos programas, porque, novamente, é importantíssimo a presença tanto do setor privado quanto do setor público na ação dos programas do Instituto, e a gente acredita que a parceria é lado a lado mesmo. E a gente vê hoje em dia uma demanda muito grande do setor privado dessa atividade de voluntariado. Então, o Instituto foi também a gente foi se profissionalizando nisso. E realmente a gente hoje em dia consegue atender qualquer ação de voluntariado que venha com demanda das empresas, né, pela nossa rede no país todo. Então, surge uma demanda da empresa. Então, a gente quer fazer uma ação voltada para tal. Nós capacitamos os voluntários, levamos eles às vezes para ações nas escolas, às vezes a gente até desenvolveu ação na própria empresa, já tivemos das duas formas. Tem uma vontade muito grande dessas empresas de atuar no setor das organizações de sociedade civil, eles querem se envolver, querem ver o projeto que eles financiam, como funciona lá no campo, tem que ter transparência mesmo da organização para que os parceiros, né, acompanhem de perto, isso é muito importante. Sim, veja que ali o investimento de fato está se transformando, está transformando a sociedade, ele precisa ver. E um caminho excelente é esse, abrir as portas para que o voluntário vá lá. E é muito para as crianças atendidas, é ótimo. A gente tem experiências maravilhosas, as crianças adorando um dia diferente. Sim. E levam lanches. A gente trabalha muito com empresas do setor de alimentos, então leva coisas diferentes para o lanche, elas adoram. Bacana. Ajudam na hora de fazer hortas, enfim, então é uma coisa... É muito rico para ambos os lados. Nosso papel é sempre propor para a empresa que aquela ação do colaborador que quer ser voluntário não seja algo pontual, algo que
assim seja naquela ação e morreu ali. Por isso que a gente gosta de estar associado isso a um programa, uma boa formação desse voluntário para que ele se conscientize de que ele pode transformar a sociedade e que para transformar a sociedade ele tem que estar presente constantemente. Tanto que a gente tem um programa do Instituto que é de formação de voluntários. E além do que a gente tem visto muito também é uma ação de voluntariado das empresas institucional para as organizações de sociedade civil. Então, por exemplo, doar horas de conhecimento. Então, troca de experiências do pessoal das empresas com a organização. Por exemplo, qual é o principal problema? Financiamento, ou é gestão, ou é desenvolvimento de projetos. Então, eles doam horas também com os executivos dentro das suas áreas de especialidade. A especialidade do setor empresarial, como que pode também auxiliar o setor. Terceiro setor. Uma coisa, James, você acha que o sucesso, né, do Instituto vem também da transparência? Porque em todo tempo vocês passam um feedback, devolvem para a empresa onde aquele dinheiro foi investido. Essa transparência faz a diferença para o sucesso do Instituto? Fundamental. A transparência, principalmente no país que nós vivemos, e principalmente quando você lida com uma instituição internacional, ele é fundamental para que o investidor tenha confiança de dar dinheiro para que você administre essa verba para que as coisas aconteçam na localidade. E são duas frentes de transparência, uma de comunicação, por isso que o Instituto é uma organização que tem um departamento de comunicação, que é importantíssimo que essas fotos que a gente está vendo, que esses vídeos que nós vimos, o patrocinador, o investidor também veja. Sim. A gente tem uma rede de captação de informação com os nossos coordenadores locais que passam as ações diariamente e nós reportamos para o investidor. É um primeiro canal de transparência. E um segundo que é fundamental, que a doutora Joyce e a Gabriela se especializaram de forma exemplar no Brasil, que é a prestação de contas. A prestação de contas tem que atender a todas as exigências internacionais, tem que ter todos os parâmetros de monitoramento e avaliação de resultados. Isso é o que torna uma organização idônea o suficiente para fazer aquilo que a gente mais gosta, que é gerar resultados positivos, que é alterar, ajudar a população. E para um país que nós amamos, né? Nós somos apaixonados pelo Brasil já há 25 anos. A nossa missão de vida é ver esse país brilhando, sabe? Com oportunidades, com melhores dias mesmo. Então, acho que eu tenho um grande privilégio de ter uma equipe maravilhosa trabalhando, não só aqui no Instituto, mas no Brasil todo. Pessoas que colocam o coração e que vão, que fazem. Então, isso é muito gratificante. Isso traz um resultado que é visível, né? E para as pessoas ou empresas que querem fazer parte também, né? Ajudar, serem voluntários ou parceiros, investir, ou conhecem ali a situação do seu município e querem ajudar a transformação, o que fazer? É só entrar em contato, é só trazer o problema que nós vamos encontrar a solução para eles com muito prazer. O que a gente mais precisa é que as empresas entrem em contato conosco. O sucesso é um sucesso de prêmios internacionais que a gente ganhou, é o sucesso dos sorrisos das comunidades que a gente transformou, mas é um sucesso que depende, mês a mês, que uma nova empresa, um novo investidor nos procure. Então, nós temos acesso ao nosso site, Facebook, mídias sociais, são todos disponíveis como Melhores Dias. Então, é o site, pode entrar, e lá tem também as informações dos outros dados de contato. Bom, eu vou deixar então aqui o site melhoresdias.org.br, melhoresdias.org.br, o telefone 11 3815 9079, 3815 9079.
Quero agradecer então a presença de vocês, obrigado por Nós que dividir agradecemos. conosco nessa história de sucesso que com certeza vai incentivar muitas outras organizações a caminhar dessa forma também. Muito obrigada. Obrigada. Muito Bom, o obrigado. programa Nossa Entidade fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e também no canal da TV Alesp no YouTube. Até mais. Tchau, tchau.